Feliz é quem encontra sabedoria, e quem adquire entendimento, pois o lucro da sabedoria é melhor que o da prata, sua renda é melhor do que o ouro, é mais preciosa que as joias, e nada do que possas desejar se compara a ela. Na sua mão direita há longevidade, na esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são agradáveis, e suas veredas são todas de paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e todo aquele que a conserva é feliz. Gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog por aqui neste canal. E hoje eu vou levar um pouquinho do meu dia, vou levar vocês um pouquinho do meu dia. É a terceira vez que eu começo esse vídeo, porque as outras duas, uma eu tive que parar pra ir fazer algumas coisas, não deu pra eu continuar gravando, e a outra eu esqueci do microfone. Então agora eu tô começando com o microfone. Eu vou levar vocês comigo nesse dia, hoje é terça-feira. E vou conversar com vocês sobre algumas coisas também. Tem algumas coisas para fazer. Eu vou organizar a cozinha após o almoço. Vou finalizar ali. Eu já fiz a manutenção no banheiro, limpei patente, a pia ali, que é uma coisa que eu faço todos os dias. Vou aspirar, porque eu tomei banho, lavo meu cabelo e meu cabelo caiu assim de pentear, né? Caiu no chão, então também vou aspirar. Mas já organizei a cama, tenho que dobrar roupa também. Enfim, tem algumas coisinhas para fazer da casa. Eu também tenho algumas coisinhas para fazer hoje. Também vou escolher feijão para cozinhar. E, enfim, eu tenho que fazer algumas coisas essa semana, principalmente amanhã, coisas de sair. Enfim, daí hoje eu vou ver aqui o que eu já fiz, o que falta fazer. Já é pós-almoço, né? Então eu só vou organizar a cozinha, escolher feijão, mas acho que antes eu vou terminar aqui dentro primeiro. Tá tudo organizadinho, ontem eu fiz a benção do lar, né? Então a casa tá bem limpinha, assim, bem organizadinha. Mas só aquela coisa que a gente tem que fazer todos os dias, né? Aquela manutenção. E aí hoje eu quero sentar pra escrever, né? Coloquei aqui pra mim gravar, que é esse vídeo que eu vou gravar. Que amanhã eu vou gravar um vídeo, né? Que eu faço sentada, não sei ainda o que eu vou gravar com vocês, mas enfim. E vou escrever o roteiro do vídeo de amanhã. Vou organizar meu planejamento de limpeza, gente. Porque assim, eu quero, né, muito esse ano, assim, estabelecer um planejamento de limpeza. Porque eu já tenho uma forma como eu faço a organização, a limpeza da casa, que eu lido com as roupas. Só que eu ainda quero distribuir mais ainda, sabe? Porque mesmo assim, tem alguns dias da semana, tipo a sexta, a segunda-feira, que eu passo mais tempo, sabe, fazendo coisas. Passo mais tempo no meu dia. Então, eu quero distribuir algumas coisas, né, desses dias, para que eu não fique assim, sabe, passando tanto tempo só tipo assim, limpando. Quero ter mais tempo, principalmente na sexta-feira eu gosto de ter um tempo a mais pra mim descansar um pouco, né, dar uma relaxada, que vem da semana cansada, cuidar de mim, né, fazer uma hidratação no cabelo, enfim, ter um tempo meu ali. Eu sei que nem todo mundo tem isso, né, mas cada um na sua estação, na sua realidade, tá tudo bem, né. E às vezes a gente não tem porque a gente não se organiza também, né. Então, às vezes a gente precisa identificar os motivos pelos quais eu não tenho. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas, eu não tenho isso, não faço isso. Mas aí, às vezes a pessoa vive matando tempo lá no celular, no Instagram. Então, tipo assim, a gente tem que perceber as nossas prioridades e ter uma organização. Às vezes, se eu também não falar assim, não, esse é o meu dia de fazer isso, eu também não faço. Então, eu preciso ter essa coisa, sabe? E eu sou assim, gente, eu funciono assim, eu preciso ter essa mentalidade do que eu vou fazer em tal dia para que as coisas fluam bem. Enfim, eu quero conversar sobre algumas coisas com vocês e compartilhar algumas coisas com vocês. Hoje, graças a Deus, está um dia bom. Ontem eu não estava muito bem, não foi um dia muito bom, assim, confesso pra vocês. E eu já percebi, assim, que esses dias que não são muito bons, assim, que eu não fico muito bem, que eu não produzo muito, que eu fico mais, né, mal, assim, eu já percebi que eu começo a pensar muito e eu começo a ficar mal por algumas coisas, sabe? Então, depende da coisa, eu não posso ficar pensando muito, ou, sabe, aqueles pensamentos ansiosos,
por que isso, né? Quando será que vai acontecer isso? Enfim, e eu já percebi isso, assim, que quando acontece esses dias assim, em que eu passo de ansiosa, né, com alguma crise de ansiedade, mal, são dias assim que vem depois de dias em que eu passei pensando, às vezes alimentando coisas no meu coração, que talvez eu deveria ter sondado, sabe? E aí, gente, o final de semana não foi muito fácil, porque eu passei com a minha enxaqueca atacada, então eu passei o sábado todo deitada praticamente, assim. Praticamente não, depois eu trabalhei ali até meio-dia, a gente passou no centro comprar algumas coisinhas aqui pra casa e depois eu cheguei, almocei, comi bem pouco também e deitei. Simplesmente deitei e depois eu passei o dia deitada. E aí eu já havia tomado remédio, só que não funcionou, não fez efeito, aí precisei tomar o remédio que é próprio, né, pra enxaqueca, que eu tomo quando eu tenho crise. Tomei ele e ele dá uma sensação muito estranha, sabe? Assim, muito estranha mesmo. Uma pressão, assim, é normal, sabe? É dele, assim, só que eu não gosto de ficar tomando porque ele é muito ruim. Sem falar que ele é bem caro também, sabe? Então, é, enfim, eu tomei algumas decisões a partir disso, sabe? Que eu não quero continuar sentindo dor, assim, intensa. Então, eu tomei algumas decisões. Eu sei que a causa de muitas vezes que eu tenho as crises às vezes, algumas coisas que eu como. Então, eu quero mudar isso. A gente aqui em casa, a gente se alimenta bem, sabe? A gente não compra bobageira, bolacha, eu curto as coisas assim, né? Tipo, pra ter aqui em casa. Se às vezes a gente tá com vontade de comer alguma coisa, a gente vai lá, compra e come no dia e acabou. Só compra pra aquele dia, sabe? Não vai no mercado, faz compra e compra pro mês todo. Alguma coisinha ou outra ali que a gente sente vontade, chocolate e tal. Só que depois de ontem, né, assim, que eu não, desse final de semana, que eu passei bem o domingo também, até tipo umas 1h30, 2 horas, eu tava tranquilo, mas depois começou a doer de novo. Aí, muita dor mesmo, assim, sabe? E é dor que você quer ficar com o olho fechado dentro do quarto, né? Às vezes algumas pessoas podem pensar que é uma dor de cabeça, não. Mas não é uma dor de cabeça qualquer, né? Você simplesmente quer fechar o teu olho e ficar, assim, num lugar escuro, porque dói até de você olhar pra luz, assim. Então, é complicado. Mas, enfim, né? Que eu dizer pra vocês, tomei algumas decisões. A primeira é que eu quero sondar mais o meu coração, sabe? Quando eu começar a ter esses pensamentos, começar a vir esses pensamentos, e nessas épocas, assim, nesses dias que eu estou bem frágil, assim, pensando nessas coisas, Satanás, ele investe, sabe, em contar mentiras. E aí, às vezes, a gente tá vulnerável, claro que isso não é desculpa, né? Mas a gente, às vezes, acaba alimentando algumas mentiras de que, Deus, né, não se importa, sabe? Mentiras assim mesmo, que Satanás usa de meias verdades, né? Aquela coisa não tá acontecendo porque Deus não se importa com você. Então, assim, sabe? E eu sei que são mentiras, só que permito que entrem e alimentem o meu coração. Então, eu preciso vigiar. Então, são duas coisas que eu quero fazer. Prestar mais atenção nisso, sondar mais o meu coração e a minha mente, o que eu tenho pensado, sabe? Principalmente nesses momentos que eu não tô bem, assim, fisicamente, porque daí são momentos que eu tô vulnerável, né? Que a gente tá com dor, então, enfim. E outra coisa também em relação à minha alimentação. Então, ontem eu tomei, assim, uma decisão bem drástica, que eu espero conseguir, que eu quero ficar 30 dias sem açúcar. Eu já tentei outras vezes e não consegui no ano passado, principalmente eu tentei várias vezes e eu consegui 10, 15 dias, uma semana, mas falhava. Mas assim, eu quero começar o ano fazendo realmente assim essa abstenção do açúcar, sabe? Porque o que aconteceu ontem, né? Por conta, uma coisa vai acarretando a outra. Eu tenho um grande problema aqui. Quando eu não estou bem, não todas as vezes, né? Mas quando eu não tô bem assim e tal, eu vou pra comida. Eu vou pra comida e principalmente pro açúcar. Então ontem eu comi além da conta. E, sabe, coisas doces assim. E eu não sei como que não me deu dor de cabeça, mas
Eu preciso mudar isso, principalmente espiritualmente. Isso não faz bem, porque se nós não estamos bem, nós precisamos ir para o Senhor. E a comida não pode ser um refúgio, né? A comida não pode ser ali um escape. Nenhuma outra coisa pode ser, né? É claro que é muito bom comer, se eu não tô bem e tal, e ter um tempinho ali, tirar um tempo pra assistir um filme, comer uma coisinha gostosa, mais diferente e tal, beleza. Mas essa questão, assim, de correr pra comida, não tô bem, e eu vou diretamente pra comida pra buscar alívio, sabe? Isso é um problema. Isso é um problema. Porque a comida vai me dar ali um alívio momentâneo, um alívio, né, imediato, mas não vai ser duradouro, né? Enfim, então são duas coisas que eu quero prestar mais atenção e tô compartilhando aqui com vocês essa questão do açúcar, porque daí eu vou me sentir mais desafiada ainda, porque eu vou pensar assim, falei lá no canal, agora eu vou ter que ser mais firme ainda pra eu não passar vergonha, né? Então, me propus a fazer isso.
Gente, vim aqui rapidinho falar com vocês que eu tô preparando lá o lanche da tarde do pedreiro que tá trabalhando aqui em casa, né? E aí, vocês viram aí que eu preparei meu lanche da tarde, né? Na verdade, eu tava preparando lá com vontade de comer o pão. Fiz um pão com orégano, manteiga e outro pão com requeijão e mortadela. E o meu é iogurte natural, né? Esse aqui é aquele com 2 ingredientes só: fermento e leite. E aí, gente, eu ponho leite em pó, porque dá uma diferença muito grande. Tira aquele gosto, sabe? De azedo que ele tem. Muito bom. E aí, gente, mamão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. E aí eu tava aqui organizando meu planejamento inteiro, né? Continua aqui na saga. E aí eu tenho que fazer algumas coisas hoje. Mas já coloquei o feijão de molho também, pra cozinhar depois. E agora eu vou terminar de revisar o vídeo que vai sair amanhã pra vocês, que é o de planejamento. E é isso. Depois eu volto. Oi, gente, tô vindo aqui falar com vocês que tô cozinhando feijão. Deixa eu ver que a luz tá boa. E vou começar já a cuidar da janta e vou priorizar algumas coisas, porque hoje é dia de culto e nós vamos pro culto. Tem que olhar aqui, né? E nós vamos pro culto hoje, então eu gosto de deixar nas terças-feiras de priorizar a janta. Então, pra quando a gente chegar, a gente só comer, entendeu? Pra não ter que ficar mexendo e mais nada. Então, vou cuidar da janta, vou anotar algumas coisas que a gente precisa comprar e eu vou priorizar isso. Daí, o tempo que eu tiver, eu vou dobrar a roupa, guardar e aspirar a casa. Vamos ver se vai dar tempo. Gente, já fiz o que eu precisava fazer. Tudo não, né? Mas já aspirei os quartos, já dobrei e guardei as roupas. Então, assim, já tá bem adiantada. A janta já tá pronta, arroz pronto, a proteína pronta. E aí, agora eu vou olhar o feijão pra ver se ele já cozinhou, pra eu temperar ele. Gente, eu me arranhei dormindo, isso em dezembro, e a cicatriz ficou. Vou fazer um tour breve pra vocês, ó. Organizei a mesa, né, que daí já fica minha bíblia aqui, meu planner, as coisas que eu uso. A gente fez isso aqui, que é tipo um docinho, assim, de sorvete, de leite em pó. Água e leite em pó e ponhei congelar. Daí eu vou cortar agora em quadradinho. E pra gente comer, assim, tipo, um docinho pra matar a vontade de comer açúcar doce. Começando mais um dia aqui neste vlog pra vocês. E eu já comecei aí, né, minha manhã
compartilhar um pouquinho com vocês as coisas que eu fiz no café da manhã. Que manhã gostosinha, gente. Hoje amanheceu assim, tão gostoso. Parece que um friozinho assim, sabe? Bem ventinho, tá até ventando. Vocês estão vendo que a janela tá aberta. E eu tô até aqui, ó, de mantinha. E uma blusinha, ó, fininha. Porque, eita, bati aqui. Porque realmente tá friozinho, sabe? Tá muito gostosinho. E eu acordei assim. Eu acordei até mais cedo. Eu acordei 15 para 6. E aí eu fiquei, sabe, em silêncio na cama, assim. E, sabe, quando você sente uma paz, assim, do Senhor, tipo uma paz que excede todo entendimento, sabe? Não de fato, não é a paz que o mundo dá, é a paz que o Senhor dá, porque a paz que o mundo dá, ela depende das circunstâncias, do que está ao nosso redor, mas a paz que o Senhor dá, ela excede todo entendimento, ela excede a nossa compreensão, ela excede, enfim, ela excede o que está acontecendo. No começo desse vídeo, eu comecei falando pra vocês em relação a essa questão de muitas vezes encher o meu coração, né, com algumas coisas, deixar que algumas coisas entrem, ficar pensando demais em algumas coisas, me preocupando, que é o que às vezes, assim, tira a minha paz, que excede todo entendimento, né, porque daí eu começo a pensar, eu começo a querer entender, e aí automaticamente a paz, ela some, sabe, e aí eu começo a me preocupar, e encher o coração de coisas, e aí Satanás, ele se aproveita dessas brechas, assim, para lançar mentiras, para dizer coisas que não são verdade sobre nós e nem sobre o Senhor. Então, assim, me fala aí se você também passa por isso, ou se sou só eu que tenho que lutar contra isso. Mas eu tava refletindo sobre isso, assim, que, né, ontem foi um dia em que eu passei buscando, assim, a face do Senhor, orando, buscando fazer coisas, né, que contribuem para o reino. Ontem eu gravei o dia todo, cuidei da minha casa, fiz as coisas importantes, né, as prioridades, fiz aquilo que eu creio que é o que o Senhor colocou nas minhas mãos, que é cuidar da minha casa, do meu marido, né, principalmente ali da alimentação dele, e assim, e aí no culto de oração, né, que a gente foi e tal, e aí eu até mostrei pra vocês, né, um pedacinho aí, quem levou a palavra ontem foi o meu esposo, no culto de oração, né, que é uma breve devocional ali, né, reveza com outro irmão, e eles levam ali a palavra no culto de oração. E aí, né, ele falou sobre o amor de Deus, falou sobre Malaquias, do 1 ao 3, falou sobre o amor de Deus, né, sobre o quanto Deus nos ama, e ele falou sobre o amor de Deus no passado, o amor de Deus no presente, o amor de Deus no futuro. E ele acha que, né, ele até me perguntou depois, né, foi bom, e foi muito bom, porque me edificou demais, sabe, ser edificada por ele ainda acho que é uma bênção dupla, né, que é meu esposo, né, gente. E aí eu fico bastante orgulhosa dele. Mas eu sei que é tudo obra do Senhor, né? Obra do Espírito Santo. Mas, assim, falou comigo, sabe? Me lembrou, assim, do amor de Deus. Porque muitas vezes, a estação que eu estou vivendo, assim, muitas vezes eu coloco isso em xeque, sabe? Eu falo, será que o Senhor me ama mesmo? Às vezes eu não falo, né? Às vezes eu penso. E, assim, eu sei que isso é falha minha, porque, né? A maior prova do amor do Senhor por nós é o sacrifício de Jesus na cruz. E ele falou sobre isso, né? Sobre essa centralidade. E semana passada eu estava assistindo uma pregação de uma moça que viralizou até uma pregação em inglês. E ela falou sobre isso, sabe? Que a gente precisa estar revisitando, né, o sacrifício de Jesus. O sacrifício da cruz ali, né? Se a gente acha que o nosso sofrimento ele está sendo muito grande, a gente precisa se lembrar do que Jesus passou na cruz. Se a gente está sentindo medo, a gente precisa se lembrar e a gente precisa
temer mais a Deus, sabe? Ela fez um contraste em relação a isso, sabe? Aquilo que nós sentimos e aquilo que de fato é, que é a verdade. E aí eu tava refletindo isso agora de manhã, enquanto eu preparava o café da manhã, de que começa aqui, começa nessa questão de eu encher o meu coração da palavra, encher o meu coração de gratidão, né? E aí, voltando, né, no que ele falou, que meu esposo falou ontem, ele, né, nos falou pra gente, para as pessoas que estavam ali, né, falar sobre a fidelidade do Senhor e a bondade do Senhor sobre nós, né, como o amor do Senhor tinha sido manifestado nas nossas vidas nessa semana, né, ou nesses dias. E, enfim, é maravilhoso ver que o amor do Senhor está presente conosco, não só nas coisas boas, mas também na disciplina, né, porque pai disciplina o filho a quem ama. Isso é bíblico, né? E às vezes a gente se esquece disso, que o Senhor nos ama, então por isso ele nos disciplina, ele cuida de nós, ele nos diz não. Só que nós não entendemos assim nessa facilidade, né? E a gente precisa estar sempre se lembrando disso, dessa verdade do Senhor sobre nós. E aí, eu queria trazer para vocês algo que talvez seja até um exercício. Ao invés de eu encher o meu coração de preocupação, de incertezas, de questionamentos, que às vezes nós questionamos mesmo. Só que isso tem um resultado, né? Como eu falei pra vocês, meu final de semana não foi tão bom, eu passei com dor e acabei, né, me frustrando em algumas coisas, pensando demais, enchendo meu coração de questionamentos e colocando em xeque aquilo que o Senhor é, aquilo que Ele diz que Ele é, né? Independente do que eu pense ou sinta. E esse contraste de me lembrar da fidelidade do Senhor, do amor dele, sabe? Como eu amanheci hoje, com a paz que excede todo entendimento, com uma alegria, com uma satisfação no Senhor, não nas coisas ao meu redor, mas sabe quando você sente uma paz assim, que tipo, é meio que inexplicável. Então assim, sempre que você começar a encher o seu coração aí de coisas, eu falo isso pra mim mesma, né? Eu gosto de ser bem vulnerável com vocês e, tipo assim, não me colocar aqui como como é que eu posso dizer, alguém que sempre acerta, mas eu sou alguém que sempre falha. E aí eu quero dizer pra vocês por experiência própria, faça esse contraste sempre que os dardos inflamados de Satanás, sempre que os pensamentos, os questionamentos, as preocupações vierem, você faz esse contraste e analisa a bondade de Deus, o que o Senhor tem feito hoje, a graça que o Senhor tem derramado hoje, a misericórdia que o Senhor tem derramado hoje, a bondade que o Senhor tem derramado hoje. Coloca na balança e vê o que é maior e o que é melhor. Você encheu o seu coração, né? Eu tava meditando em Provérbios 4, né? E esse texto é um texto que eu gosto muito e aqui vai falar, né? Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? E eu já falei até sobre esse texto aqui no canal com vocês, já trouxe uma devocional sobre ele, mas é realmente isso, sabe? É realmente colocar isso na prática. É guardar o nosso coração, né? Eu vou guardar o meu coração das preocupações, vou guardar o meu coração dos questionamentos, dos medos, das angústias, e vou agradecer desde então. Eu vou já agradecer, eu vou me lembrar da fidelidade do Senhor, eu vou me lembrar, eu tô passando por um deserto agora, tô passando por uma dificuldade, sei lá, um problema de saúde, financeiro, algo físico, né? Eu não tenho dinheiro para pagar uma determinada conta, só que daí eu me lembro da fidelidade do Senhor antes, sabe? Às vezes você vai olhar para o seu momento agora e talvez vai ser difícil você enxergar algo para você ser grata. Mas então lembre do amor de Deus antes, da fidelidade dele de antes, que não falhou e que te manteve até aqui, por isso que você está aqui hoje. E da fidelidade dele, que continua de geração em geração, o amor dele, que dura para sempre. E é isso, gente, sabe? Façam esse exercício diário, esse contraste, sabe? Sempre que o seu coração quiser se encher de coisas que você sabe que depois vai ter um resultado ruim, que depois você vai ter que
de fato se arrepender, confessar, trabalhar isso no seu coração, já se previne, sabe? Já começa a agradecer, já começa a louvar o Senhor antes que o seu coração se encha de coisas, né, de preocupações. Eu acho que o nosso problema, assim, a gente se preocupa demais, né? Então eu acho que falta a gente conhecer o Deus em que a gente serve, falta a gente se relacionar mais com Ele, né? Aqui em Provérbios também fala sobre a sabedoria. E, quer dizer, também não fala, a maior coisa que fala aqui em Provérbios é sobre sabedoria. Mas no capítulo 4, né, ele vai falar aqui, espera lá, a sabedoria é o principal. Portanto, adquire a sabedoria, sim, adquire entendimento com tudo o que possuis. Se a estimares, ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça um diadema de graça e te entregará uma coroa de glória. Mas o que eu queria falar mesmo é isso aqui, adquire entendimento com tudo que possuis. E essa busca, sabe? E às vezes a gente pensa que sabedoria é uma sabedoria de saber fazer tudo, né? Ter essa inteligência. E também, né? O Senhor pode dar essa sabedoria. Mas essa sabedoria aqui é uma persona, né? É uma persona de Deus. É, de fato, quem é a sabedoria? Jesus é a sabedoria. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a sabedoria. Então, o que você precisa buscar, com quem você precisa se relacionar, quem você precisa conhecer para que você desfrute dessa sabedoria, para que você se encha de sabedoria do próprio Deus. O próprio Deus. E às vezes a gente se esquece, às vezes a gente deixa de fato isso, as preocupações do dia de hoje, os medos, as angústias, roubarem de nós aquilo que o Senhor é, roubarem de nós o nosso relacionamento com Deus. É isso que eu percebo, assim, que Satanás tenta mais roubar nos meus dias, que é o meu relacionamento, que é a minha intimidade com Cristo. E isso é o que mais nós temos de precioso, porque é nesse convívio, nessa intimidade, é nesse relacionamento que Cristo vai sendo forjado em nós e que nós conhecemos o Senhor e que nós somos cheios de toda sabedoria e que nós somos preenchidos por aquilo que nós precisamos. E é isso, tá? Então esse é um desafio para você. Faça esse exercício sempre que o seu coração for se encher de preocupações. Você diz para ele, não, meu Deus está comigo. E ele tem feito isso. Às vezes você vai se lembrar das coisas grandiosas, mas às vezes você vai poder se lembrar das coisas mínimas. Eu tenho um ar sobre a minha cabeça, eu tenho alimento, eu tô respirando, eu tenho água quente no chuveiro, enfim, eu tenho uma família. E isso é bondade e graça do Senhor sobre nós, porque nós não merecemos. Nem nessas coisas bem mínimas. Nós não merecemos. É isso. Eu espero que esse vlog tenha te abençoado, tenha te edificado de alguma forma. Eu sei que foi muitos assuntos, eu falei sobre muitas coisas, mas é um estilo de vídeo que eu gosto e eu espero que vocês gostem também, sejam abençoados, edificados e de alguma forma isso acrescente na caminhada cristã de vocês. Que Jesus os abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!